Durante 5 anos, a minha nora manteve o meu filho afastado de mim por ciúmes. Então, recebi um bolo de reconciliação. Achei estranho. Gostaste do bolo? É o teu favorito, não é? Perguntou-me ela por mensagem. Respondi, sim, os teus pais adoraram. Naquele momento ela ligou-me aos gritos. O que fizeste? Estou feliz por estares aqui. Segue a minha história até ao fim e deixa um comentário dizendo de que cidade me estás a ver. Assim, poderei saber até onde a minha história chegou. O meu nome é Conceição. Tenho 60 anos. E durante os últimos 5 anos vivi num silêncio que não escolhi, numa solidão que não mereci. Hoje, enquanto olho para este bolo que acabou de chegar à minha porta, sinto que algo não está bem. Mas deixa-me contar-te como cheguei até aqui. Tudo mudou quando o meu filho se casou com a Paula. No início, pensei que era normal uma nora querer marcar o seu território, que precisava de tempo para se adaptar à família. Eu tinha criado o meu filho sozinha depois de o pai nos abandonar quando ele tinha 12 anos. Éramos uma equipa, ele e eu. Pensei que seríamos sempre assim. A Paula entrou nas nossas vidas como uma tempestade silenciosa. Era bonita, educada, sabia dizer exatamente o que o meu filho queria ouvir. Durante o namoro, sempre foi amável comigo, mas havia algo no seu olhar quando me fitava que me deixava desconfortável. Uma frieza calculada, escondida por trás de sorrisos perfeitos. O primeiro sinal de alerta veio durante os preparativos do casamento. Ofereci-me para ajudar na organização, como qualquer mãe faria. A Paula sorriu e disse que tinha tudo sob controle, que não me preocupasse. Mas, no dia do casamento, descobri que tinha sido deliberadamente excluída de todas as decisões importantes. A minha opinião não contava. As minhas sugestões não eram bem-vindas. Durante a cerimônia, enquanto via o meu filho a fazer os seus votos, senti uma pontada estranha no peito. Não era tristeza por o perder, mas um pressentimento de que algo fundamental estava a mudar. A Paula olhava-me do altar com aquele sorriso que eu já conhecia, mas os seus olhos diziam algo diferente. Diziam, agora ele é meu. Nos primeiros meses, tudo foi subtil. A Paula nunca me atacou diretamente. Nunca levantou a voz. A sua estratégia era muito mais refinada. Começou por sugerir que eu era demasiado protetora, que precisava de lhes dar espaço como casal recém-casado. O meu filho, cego pelo amor, começou a repetir as palavras dela como se fossem suas. Mãe, acho que precisamos de um pouco de espaço, disse-me ele numa tarde, depois de eu insistir em visitá-lo sem avisar. A Paula diz que é importante criarmos as nossas próprias tradições como casal. Cada conversa tornava-se um campo minado. Se sugerisse algo, era intromissão. Se não dissesse nada, era frieza emocional. A Paula criou um jogo em que eu não podia ganhar. E o pior era que o meu filho não percebia que estava a ser manipulado. A situação agravou-se quando ela ficou grávida. Eu esperava que a chegada do meu neto me devolvesse o meu lugar na família. Mas a Paula usou a gravidez como mais uma arma no seu arsenal. De repente, eu era estressante para ela. As minhas visitas causavam-lhe ansiedade. A minha presença podia prejudicar o bebê. O médico diz que preciso de evitar situações que me causem estresse. Explicava ela ao meu filho, enquanto eu ouvia da cozinha durante uma das minhas últimas visitas. A tua mãe é muito intensa. Acho que seria melhor limitarmos as visitas até depois do nascimento. O meu filho, preocupado com a esposa grávida, aceitou sem questionar. As visitas reduziram-se a chamadas telefônicas esporádicas, que depois se tornaram tensas e artificiais. Quando o meu neto nasceu, fui ao hospital cheia de esperança. Pensei que ver o seu primeiro filho mudaria as coisas, que a Paula entenderia que eu só queria fazer parte daquela nova vida. Mas mesmo naquele momento tão sagrado, ela encontrou uma forma de me fazer sentir uma intrusa. Ela está muito cansada, disse-me o meu filho quando cheguei com flores e um presente para o bebê. O médico diz que precisa de descanso total. Talvez possas voltar daqui a uns dias. Esses dias nunca chegaram. Cada vez que tentava aproximar-me,
Havia uma nova desculpa, uma nova razão pela qual a minha presença não era conveniente. A Paula construiu muros invisíveis à volta da minha família e eu vi-me do lado de fora, a olhar para dentro como uma estranha. O golpe final veio no segundo aniversário do meu neto. Eu tinha planeado a celebração durante semanas. Comprei decorações e um bolo especial. Mas, quando cheguei à casa deles com as mãos cheias de presentes e o coração cheio de esperança, encontrei a festa já a decorrer. "Oh, Conceição", disse-me a Paula com aquele sorriso falso que ela tinha aperfeiçoado. "Pensei que o meu filho te tinha dito que mudamos a data. Que pena que não chegaste a tempo." O meu filho evitou o meu olhar. Sabia que ele, consciente ou inconscientemente, tinha participado naquela humilhação. Naquela tarde, saí da casa deles pela última vez, não porque tivesse decidido afastar-me, mas porque finalmente percebi que já não tinha lugar ali. Isso foi há 5 anos. 5 anos de aniversários perdidos, de natais solitários, de noites acordada a perguntar-me o que tinha feito de errado. 5 anos de cartas, sem resposta, e chamadas que iam diretamente para o voicemail. 5 anos a ver outros avós no parque com os seus netos, enquanto eu caminhava sozinha. E agora, depois de todo este tempo, depois de todo este silêncio, chega este bolo à minha porta. Não há cartão, não há explicação, apenas uma caixa branca com um bolo de chocolate que costumava ser o meu favorito. O estafeta disse-me que vinha da parte da Paula. Estou aqui, na minha cozinha silenciosa, a olhar para este bolo como se fosse uma bomba por explodir. Porque depois de 5 anos a conhecer a Paula, depois de 5 anos a entender como funciona a sua mente retorcida, sei que isto não é um gesto de reconciliação. É outra prova, outra manipulação, outra forma de ela mostrar que tem o controlo. E pela primeira vez em 5 anos, sinto que talvez ela tenha cometido um erro. Talvez finalmente tenha mostrado demasiado da sua verdadeira natureza. O bolo continua ali, à espera. E eu também estou à espera, mas não para o comer. Estou à espera para ver que jogo ela está a jogar desta vez, porque, depois de 5 anos de silêncio, aprendi algo importante. A Paula nunca faz nada sem uma razão oculta. Enquanto contemplo este bolo suspeito na minha cozinha, não consigo evitar lembrar-me de como a Paula aperfeiçoou a sua arte de manipulação ao longo destes 5 anos. Não foi um processo súbito, mas uma erosão lenta e calculada do meu lugar na vida do meu filho. Lembro-me vividamente do primeiro Natal depois do nascimento do meu neto. Tinha comprado presentes para todos, preparado a minha famosa salada de bacalhau, que o meu filho sempre adorava, e cheguei à casa deles com a esperança de que as festas nos unissem novamente como família. A Paula recebeu-me à porta com uma expressão de surpresa fingida. "Oh, Conceição, não sabia que vinhas tão cedo. Acabamos de abrir os presentes. Que pena que os perdeste." Era mentira, claro. Os presentes estavam perfeitamente embrulhados debaixo da árvore e o meu neto ainda estava de pijama. Mas a mentira não era para mim. Era para o meu filho, que ouviu a conversa da cozinha. Na cabeça dele, eu era a avó irresponsável que chegava tarde às celebrações familiares importantes. "Mãe", disse-me o meu filho quando entrei, "a Paula disse-me que ias chegar depois do almoço. Já comemos." Eu sabia que nunca tinha dito tal coisa, mas como podia contradizer a esposa dele sem parecer conflituosa? A Paula criou uma situação em que qualquer defesa da minha parte me faria parecer a sogra problemática que causa brigas no Natal. Fiquei 1 hora a ver o meu neto brincar com brinquedos que eu não tinha visto abrir, comendo sobras de um almoço para o qual não fui realmente convidada. Quando saí, ouvi a Paula dizer ao meu filho: "A tua mãe parece muito tensa ultimamente. Espero que ela esteja bem." Essa era outra das suas táticas favoritas. Expressar uma preocupação falsa pelo meu bem-estar mental, quando ela era exatamente a causa da minha angústia. No ano seguinte, foi pior. Nessa altura, a Paula já tinha estabelecido novas tradições familiares que, convenientemente, me excluíam. Decidiram celebrar as festas na casa dos pais dela, porque é mais fácil para o bebê, dizia ela. Quando sugeri que podíamos alternar entre as duas famílias, a Paula suspirou e disse: "É que os meus pais são mais velhos, Conceição. Eles precisam destas memórias.
Os pais dela tinham a mesma idade que eu. A manipulação mais cruel veio no 3º aniversário do meu neto. Eu tinha estado a ligar durante semanas para perguntar sobre a festa, mas as minhas chamadas raramente eram atendidas. Quando finalmente consegui falar com o meu filho, ele disse-me que tinham decidido fazer algo pequeno, só com a família imediata. Claro, estarei lá, disse eu, assumindo que a família imediata me incluía. Bem, mãe, hesitou ele. A Paula acha que talvez seja melhor se desta vez for só nós 3, sabes? Para criar memórias íntimas como núcleo familiar. Essas não eram as palavras do meu filho. Eram as palavras da Paula a sair da boca dele. Mas ele tinha-as interiorizado tanto que provavelmente acreditava que eram os seus próprios pensamentos. E os pais da Paula? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Bem, eles vão ajudar com a organização, murmurou ele. É diferente. Essa palavra tornou-se a explicação para tudo. Era diferente quando os pais da Paula apareciam sem avisar, mas eu precisava de um convite formal. Era diferente quando eles ficavam para os jantares familiares, mas eu era uma imposição. Era diferente quando eles davam conselhos sobre a criação do meu neto, mas as minhas sugestões eram intromissões. O padrão repetiu-se durante anos. A Paula nunca me atacava diretamente. Nunca dizia algo que pudesse ser citado como prova da sua hostilidade. Em vez disso, criava situações em que eu parecia estar sempre no lugar errado, no momento errado, a fazer as coisas erradas pelas razões erradas. Se chegava com presentes, estava a mimar a criança. Se não trazia nada, era distante. Se oferecia ajuda, era controladora. Se não oferecia ajuda, era desinteressada. Ela tinha construído um labirinto psicológico onde cada decisão que eu tomasse seria errada. O que mais me doía era ver como o meu filho mudava. O menino que outrora me contava todos os seus segredos, que vinha ter comigo quando tinha problemas, que me chamava a sua melhor amiga, tinha se tornado um estranho que media cada palavra quando falava comigo. Durante uma das nossas últimas conversas significativas, tentei explicar-lhe como me sentia. Filho, disse-lhe, sinto que estou a perder o meu lugar na tua vida. Sei que a Paula é a tua esposa, e assim deve ser, mas eu continuo a ser a tua mãe. A resposta dele partiu-me o coração. Mãe, talvez o problema seja que ainda não aceitaste que eu já não sou uma criança. A Paula diz que muitas mães têm dificuldade em deixar os filhos ir. A Paula diz. Essas duas palavras tornaram-se o prefácio de cada opinião que o meu filho tinha sobre mim. Ele já não pensava por si mesmo quando se tratava da nossa relação. Simplesmente repetia o que a esposa o tinha programado para acreditar. O momento mais doloroso veio quando o meu neto fez 4 anos. Eu estava a olhar pela janela quando vi o meu filho sair do carro, carregando balões e decorações. Vivíamos no mesmo bairro, a apenas 3 quarteirões de distância, mas poderia ser outro planeta, tão isolada me sentia. Nessa noite, ouvi risos e música vindos da direção da casa deles. Reconheci a voz do meu filho, o riso agudo do meu neto, as vozes de outras crianças a brincar. Era o som de uma celebração à qual eu não pertencia. Mais tarde, enquanto lavava os pratos do meu jantar solitário, percebi que já não me lembrava da última vez que o meu neto me tinha abraçado. Já não me lembrava da última vez que tinha ouvido a sua voz dizer "avó". Estava a tornar-me um fantasma na minha própria família. E o pior era que a minha ausência nem parecia ser notada. Durante estes 5 anos, a Paula aperfeiçoou a sua imagem de nora perfeita, enquanto simultaneamente me apagava da equação familiar. Nas redes sociais, publicava fotos de reuniões familiares onde eu tinha sido cuidadosamente editada da narrativa. O meu filho partilhava essas publicações sem pensar em como me sentiria ao vê-las. Aniversários, formaturas do jardim de infância, primeiros dias de escola, todos os marcos da infância do meu neto passaram sem mim. Eu descobria esses momentos importantes dias depois, através de publicações no Facebook que apareciam no meu feed como punhaladas digitais. E agora, depois de 5 anos deste tratamento, depois de 5 anos a ser sistematicamente apagada das suas vidas, a Paula envia-me um bolo. Sem explicação,
sem pedido de desculpas, sem reconhecimento de todo o mal que causou. Enquanto olho para este bolo de chocolate, que outrora era o meu favorito, não consigo evitar perguntar-me: que jogo está ela a jogar agora? Que nova forma de tortura inventou? Porque uma coisa é certa: depois de 5 anos a conhecer a Paula, sei que este bolo não é um gesto de bondade. É outra prova, outra manipulação, outra oportunidade para ela mostrar que tem o controle total sobre a minha família. Mas talvez, apenas talvez, desta vez, ela tenha subestimado a mulher que ajudou a criar o homem que ela agora controla. Passaram-se 3 horas desde que o bolo chegou, e eu ainda não lhe toquei. Está ali, na minha mesa da cozinha, como um enigma embrulhado em cobertura de chocolate. Durante estes 5 anos de solidão forçada, aprendi a confiar na minha intuição de uma forma que nunca tinha precisado antes. E a minha intuição está a gritar-me que algo não está bem. Sento-me em frente ao bolo, estudando-o como se fosse uma prova num crime. A decoração é perfeita, demasiado perfeita. A Paula sempre foi meticulosa com os detalhes, especialmente quando planeava algo. Lembro-me de como organizou o seu casamento com a precisão de um general militar, como cada elemento estava calculado para criar a imagem exata que ela queria projetar. Este bolo tem essa mesma sensação calculada. Não há bilhete, não há explicação, apenas esta chegada misteriosa após anos de silêncio absoluto. Se ela realmente quisesse reconciliar-se, não teria incluído ao menos algumas palavras? Um pedido de desculpas, talvez? Um reconhecimento de todo o tempo perdido? Levanto-me e dou a volta à mesa, olhando para o bolo de diferentes ângulos. A cobertura está perfeitamente lisa, sem uma única imperfeição. As rosas de açúcar estão colocadas com precisão matemática. Isto não é um gesto espontâneo de boa vontade. Isto é algo que foi planeado, executado com a mesma frieza que caracteriza tudo o que a Paula faz. Durante os meus anos de isolamento, tive muito tempo para pensar, para analisar cada interação que tive com ela, cada palavra que trocamos. Cheguei à conclusão de que a Paula nunca faz nada sem uma razão oculta, sem uma agenda que beneficie apenas os seus interesses. Este bolo não é diferente. Mas então, qual é o plano dela desta vez? O que espera ela conseguir ao enviar-me isto depois de tanto tempo? Sento-me novamente e tento pensar como ela. A Paula sempre foi uma estratega, alguém que pensa vários movimentos à frente no tabuleiro de xadrez da manipulação familiar. É então que me vem uma ideia que me gela o sangue. E se houver algo no bolo? E se esta for a forma dela de me magoar fisicamente depois de me ter destruído emocionalmente? Não seria completamente descabido. Durante estes anos, vi do que ela é capaz quando se trata de eliminar obstáculos da sua vida. Lembro-me de uma conversa que ouvi por acaso durante uma das minhas últimas visitas à casa deles. A Paula estava ao telefone com alguém, falando sobre uma vizinha que tinha ficado doente depois de comer algo numa reunião social. Que conveniente, disse ela com uma risadinha fria. Algumas pessoas simplesmente não sabem quando não são bem-vindas. Na altura, pensei que era apenas um comentário cruel, mas agora pergunto-me se havia mais por trás dessas palavras. Havia algo mais sinistro naquela doença da vizinha? Seria a Paula capaz de algo assim? Olho para o bolo novamente e sinto um arrepio percorrer-me a espinha. Não vou comê-lo. Não vou permitir que ela me transforme noutra das suas vítimas. Mas também não vou simplesmente deitá-lo ao lixo. Se a Paula está a jogar um jogo, então eu também posso jogar. Dirijo-me ao armário e pego no meu casaco. Há anos que não vejo os pais da Paula, o Sr. Antônio e a Dona Maria. Eles sempre foram gentis comigo, mesmo depois de a filha deles iniciar a sua campanha sistemática para me apagar da família. Nas poucas ocasiões em que coincidimos em eventos familiares, antes da minha exclusão total, sempre me trataram com respeito e carinho. Lembro-me especialmente da Dona Maria, uma mulher doce, que uma vez me confessou, durante o chá de bebê do meu neto, que estava preocupada com a forma como a Paula controlava cada aspecto da vida do meu filho. Ela é muito possessiva, sussurrou-me. Espero que, com o tempo, aprenda a relaxar um pouco.
Ela nunca teve essa oportunidade de relaxar. Em vez disso, a Paula tornou-se ainda mais controladora com os anos. Pego no bolo e coloco-o cuidadosamente numa bolsa. Se há algo de errado com ele, prefiro que o descubramos agora, com testemunhas, do que permitir que a Paula execute o seu plano em segredo. E se não houver nada de errado, bem, pelo menos terei feito um gesto gentil para duas pessoas que não me fizeram mal. A viagem até a casa dos pais da Paula demora 20 minutos de autocarro. Durante todo o caminho, seguro a bolsa com o bolo como se fosse uma bomba relógio. Talvez seja, de certa forma. Talvez este momento mude tudo, para o bem ou para o mal. A casa deles é modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim frontal cheio de flores que a Dona Maria cultiva com amor. Quando toco a campainha, ouço os passos familiares do Sr. Antônio a aproximar-se da porta. Conceição, diz ele ao abrir, e a sua surpresa é genuína, mas calorosa. Que surpresa tão agradável! Maria, vem ver quem está aqui. A Dona Maria aparece, secando as mãos num avental, e o seu rosto ilumina-se quando me vê. Conceição, querida, que prazer te ver. Entra, entra. Como estás? Há tanto tempo que não tínhamos notícias tuas. A sua calorosa recepção comove-me quase até as lágrimas. É a primeira vez em anos que alguém da família me recebe com genuína alegria por me ver. Percebo o quanto senti falta desta sensação de pertença, de ser bem-vinda em algum lugar. Estou bem, digo-lhes, embora todos saibamos que não é completamente verdade. Trouxe-vos uma coisa. Tiro o bolo da bolsa e coloco-o na mesa de jantar. Os olhos deles brilham de prazer. Que lindo! Exclama a Dona Maria. Foste tu que o fizeste? Hesito por um momento. Não, na verdade, a Paula enviou-me hoje sem nenhuma nota. Pensei que talvez vocês o apreciassem mais do que eu. Vejo-os trocar um olhar rápido. O Sr. Antônio pigarreia. A Paula enviou-te um bolo, depois de todo este tempo, sem nenhuma explicação? Exatamente, confirmo. Chegou esta manhã com um estafeta. Para ser honesta, achei estranho depois de tantos anos de silêncio. A Dona Maria aproxima-se do bolo e examina-o mais de perto. É lindo, diz lentamente. Mas tens razão, é estranho. A Paula nunca faz nada sem uma razão. As palavras dela confirmam as minhas suspeitas. Até os próprios pais reconhecem a natureza calculadora da filha. Bem, diz o Sr. Antônio, seja qual for a razão, agradecemos que tenhas pensado em nós. Ficas para tomar um café? Podemos prová-lo juntos. Adoraria tomar um café, digo, mas acho que não posso ficar muito tempo. Enquanto a Dona Maria prepara o café, observo o Sr. Antônio a examinar o bolo com mais atenção. Há algo na sua expressão que me diz que ele também sente que algo não está bem. Conceição, diz-me ele em voz baixa, há mais alguma coisa que devemos saber sobre este bolo? A pergunta dele confirma que a minha intuição estava correta. Até eles sentem que há algo suspeito neste gesto aparentemente generoso da filha. Só que, depois de 5 anos sem notícias dela, achei muito estranho receber isto do nada, admito. A minha intuição diz-me que há algo mais por trás disto. O Sr. Antônio acena lentamente. A tua intuição provavelmente está certa. A Paula sempre foi complicada nas suas motivações. Nesse momento, o meu telemóvel toca com uma notificação de mensagem. O coração acelera-se quando vejo o nome no ecrã. Paula. A mensagem diz: Gostaste do bolo? É o teu favorito, não é? Olho para o Sr. Antônio e a Dona Maria, que notaram a minha mudança de expressão. Este é o momento da verdade. Este é o momento em que descobrirei exatamente que jogo a Paula está a jogar desta vez. Com dedos que mal tremem, escrevo a minha resposta: sim. Os teus pais adoraram. Não passam 10 segundos depois de enviar a mensagem quando o meu telemóvel explode nas minhas mãos. A Paula está a ligar-me e posso sentir a urgência desesperada na vibração do aparelho. O Sr. Antônio e a Dona Maria olham para mim com curiosidade enquanto contemplo o ecrã iluminado com o nome da filha deles. É a Paula, digo-lhes, e vejo as suas expressões ficarem imediatamente tensas. Atende, diz-me o Sr. Antônio com voz firme.
Põe em alta voz. Deslizo o dedo para atender e ativo o alta voz. A voz da Paula sai do telefone como um grito abafado de pânico. O que fizeste? A voz dela está tão alterada que mal a reconheço. Esta não é a Paula fria e calculadora que conheço. Esta é uma mulher à beira da histeria total. Olá, Paula, respondo com a maior calma que consigo reunir. Como estás? Não venhas com essa treta de cortesia, grita ela. Onde está o bolo? O que fizeste com ele? Olho para os pais da Paula, que ficaram petrificados. Os seus rostos empalideceram completamente. A Dona Maria leva uma mão ao peito e o Sr. Antônio aperta os punhos. Dei o bolo aos teus pais, digo lentamente, observando as suas reações. Pensei que seria um gesto simpático. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Posso ouvir a respiração agitada da Paula através do telefone, um som como o de um animal ferido. Não, 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 murmura ela, e a sua voz quebra-se completamente. Eles não podem comê-lo. Já o comeram? A confissão está ali, suspensa no ar como fumo tóxico. A Paula acabou de admitir que há algo no bolo que não deve ser consumido. Os próprios pais ouvem-na confirmar que a filha, o seu próprio sangue, lhes enviou algo perigoso. Por quê? Pergunto, mantendo a voz calma, embora por dentro esteja a tremer de raiva. Por que é que eles não podem comê-lo, Paula? Cala-te! Grita ela. Só me diz se eles já o comeram. O Sr. Antônio pega no telefone das minhas mãos. A sua voz, quando fala, é a de um pai destruído. Paula, é o teu pai. O que está neste bolo? O silêncio que se segue é ainda mais horrível que os gritos dela. Posso imaginá-la do outro lado, a perceber que os próprios pais ouviram cada palavra da sua confissão involuntária. Pai, a voz dela agora é pequena, infantil. Não era para vocês, era para ela. O que está no bolo, Paula? A voz do Sr. Antônio tornou-se dura como aço. Responde-me agora. Eu pus. Ela hesita e posso ouvir que está a chorar. Pus laxantes, muitos laxantes. Queria que ela ficasse doente, que passasse dias na casa de banho, que sentisse o quão miserável me fez sentir durante todos estes anos. A Dona Maria deixa escapar um grito abafado e desaba numa cadeira. A própria filha tinha tentado envenenar-me e, por extensão, a eles. Quantos laxantes? Pergunta o Sr. Antônio, e posso ver que ele está a tentar manter a calma enquanto avalia o perigo para a esposa e para si mesmo. Suficientes para a deixar doente durante dias, admite a Paula entre soluços. Não era para a matar só queria que ela sofresse como eu sofri. Como tu sofreste? A voz do Sr. Antônio explode com uma fúria que nunca lhe tinha ouvido. Foste tu que a afastaste da família. Foste tu que destruíste a relação entre ela e o filho. De que raio estás a falar? Ela nunca me aceitou, grita a Paula de volta. Sempre tentou roubar-me o meu marido. Sempre teve ciúmes porque ele me amava mais a mim que a ela. As palavras saem dela como veneno, revelando anos de pensamentos distorcidos e ciúmes doentios. Todo este tempo, enquanto eu pensava que ela era uma manipuladora fria e calculadora, ela tinha estado a alimentar uma obsessão doentia baseada em fantasias de competição que existiam apenas na sua mente. Paula, digo, pegando novamente no telefone, nunca tentei roubar-te o teu marido. Só queria fazer parte da vida do meu filho e do meu neto. Mentira, berra ela. Sempre o trataste como se fosse o teu bebê. Nunca aceitaste que ele me escolheu a mim. Aí está. A verdade que esteve escondida por trás de anos de manipulação e crueldade. A Paula não via o meu filho como um adulto capaz de amar várias pessoas de maneiras diferentes. Na sua mente distorcida, o amor era um jogo de soma zero, onde só uma mulher podia ganhar a sua devoção total. E por isso, decidiste envenenar-me, digo, deixando a realidade das suas ações assentar no silêncio. Não era para te matar, murmura ela, mas a sua defesa soa patética, até para ela própria. Mas podias ter matado os meus pais, diz uma nova voz no telefone. É o meu filho.
Deve ter chegado a casa enquanto a Paula tinha o seu colapso nervoso. Meu amor, diz a Paula, e posso ouvir como ela tenta desesperadamente mudar o tom para algo mais suave e mais manipulador. Não era para eles. Eu não sabia que a tua mãe ia dar o bolo aos meus pais. Então era para a minha mãe. A voz do meu filho está cheia de uma incredulidade que me parte o coração. Tentaste envenenar a minha mãe? Não era veneno, insiste a Paula. Era só queria que ela aprendesse uma lição. Que lição? O meu filho soa completamente destruído. A lição de que a minha esposa é uma psicopata que tenta magoar as pessoas que amo. Eu não sou psicopata, grita a Paula. Sou a tua esposa. Era suposto escolheres-me a mim. Eu escolhi-te, diz o meu filho, e a sua voz está cheia de uma tristeza tão profunda que a sinto através do telefone. Escolhi-te todos os dias durante 5 anos, mas escolher-te a ti não significava que tinha de odiar a minha mãe. Sim, significava. A Paula está completamente descontrolada agora. Ou me escolhes a mim, ou a escolhes a ela. Não podes ter as duas. O silêncio que se segue é devastador. Posso imaginar o meu filho, depois de 5 anos cego pela manipulação, a ver finalmente a esposa como ela realmente é. Uma mulher tão consumida pelos ciúmes e insegurança que esteve disposta a envenenar a própria sogra. Paula, diz o meu filho finalmente, e a sua voz soa como a de um homem que acabou de acordar de um pesadelo de 5 anos. Acho que precisas de ajuda. Não preciso de ajuda, grita ela. A única coisa que preciso é que essa mulher saia das nossas vidas para sempre. Essa mulher, diz o meu filho, é a minha mãe, e tu acabaste de tentar envenená-la. O senhor Antônio pega novamente no telefone. Paula, a tua mãe e eu vamos a caminho do hospital para sermos examinados. Quando voltarmos, tu e eu vamos ter uma conversa muito séria sobre o que acabaste de fazer. Pai, por favor, a Paula soa desesperada. Não era para vocês. Mas podia ter sido, diz a Dona Maria, falando pela primeira vez desde que a chamada começou. A sua voz está cheia de dor e decepção. Como pudeste fazer uma coisa destas, filha? Como pudeste sequer pensar em magoar alguém assim? Não há resposta da Paula. Apenas o som de soluços e respiração entrecortada. Mãe, diz o meu filho, e quando ouço essa palavra dirigida a mim depois de tanto tempo, quase desabo. Estás bem? Precisas que vá ter contigo? Pela primeira vez em 5 anos, o meu filho está a perguntar-me se estou bem. Pela primeira vez em 5 anos. Ele soa como o menino que criei, o jovem que se preocupava com o meu bem-estar, antes de a Paula o transformar num estranho. Estou bem, filho, consigo dizer, apesar do nó na garganta. Estou com os pais da Paula. Eles vão levar-me a casa. Não, diz ele com firmeza. Eu vou buscar-te. Já é hora de falarmos. A chamada terminou há 10 minutos, mas o silêncio na casa dos pais da Paula continua ensurdecedor. A Dona Maria está sentada na sua poltrona favorita, com as mãos trêmulas a segurar o peito, enquanto o senhor Antônio caminha de um lado para o outro como um animal enjaulado. O bolo ainda está na mesa, agora transformado em prova da crueldade da própria filha deles. 50 anos, murmura a Dona Maria, e a sua voz soa como se viesse de muito longe. 50 anos de casados, Antônio, e nunca pensei que criaríamos alguém capaz disto. O senhor Antônio para e senta-se pesadamente ao lado da esposa. Vejo-o envelhecer 10 anos num instante. Maria, não é culpa nossa. Fizemos o melhor que pudemos. Fizemos? Pergunta ela, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Conceição, perdoa-nos. Não sabíamos. Nunca imaginamos que ela fosse capaz de algo assim. Aproximo-me e pego nas mãos da Dona Maria nas minhas. Vocês não têm nada de que se desculpar. Sempre me trataram como família. Mas devíamos ter visto os sinais, insiste o senhor Antônio. Durante estes 5 anos, sempre que perguntávamos por ti, a Paula tinha uma explicação diferente, que estavas muito ocupada,
que tinhas decidido afastar-te, que preferias não participar nas reuniões familiares. Ela vendeu-nos a história de que eras tu quem não queria saber deles, continua a Dona Maria. Dizia que estavas amargurada porque o teu filho tinha escolhido formar a sua própria família. Nós acreditamos nela. As palavras deles não me magoam, porque já suspeitava que a Paula tinha construído uma narrativa alternativa para explicar a minha ausência. O que me surpreende é a sofisticação das suas mentiras, como ela conseguiu convencer até os próprios pais de que eu era a vilã da história. Ela é muito convincente, digo-lhe suavemente. Durante anos, conseguiu convencer o meu próprio filho de que eu era o problema. O Sr. Antônio levanta-se bruscamente e vai até o telefone. Tenho de ligar para o hospital. Precisamos de saber que tipo de laxantes ela usou e se representam algum perigo real. Enquanto ele faz a chamada, a Dona Maria e eu ficamos em silêncio. Posso ver que ela está a processar anos de interações com a filha sob esta nova luz. Cada conversa, cada explicação, cada justificação que a Paula deu durante estes 5 anos, agora parece diferente. Havia sinais, diz ela finalmente. Quando era criança, a Paula sempre foi intensa com as suas amizades. Se uma amiga falava com outra menina, a Paula ficava com ciúmes, dizia que tinha de escolher. Ou era amiga dela, ou era amiga da outra, mas não podia ser das duas. As palavras dela dão-me arrepios, porque descrevem exatamente a mentalidade que a Paula aplicou ao seu casamento com o meu filho. Para ela, o amor era uma competição de soma zero, onde só podia haver uma vencedora. Na adolescência foi pior, continua a Dona Maria. Teve vários namorados, e com cada um era a mesma coisa. Isolava-os das famílias, dos amigos. Tinha sempre uma explicação convincente sobre por que as outras pessoas nas suas vidas eram tóxicas ou problemáticas. E vocês, o que faziam? Pergunto. Nada, admite ela com vergonha. Pensávamos que era uma fase, que com o tempo ela amadureceria. Quando conheceu o teu filho, parecia ter mudado. Era doce, atenciosa, parecia genuinamente apaixonada. Provavelmente estava, digo, mas a forma dela de amar é possessiva, exclusiva. Na cabeça dela, amar o meu filho significava que ele não podia amar mais ninguém, nem mesmo a própria mãe. O Sr. Antônio volta da chamada com uma expressão de alívio. Falei com um médico. Ele disse que, enquanto não tivermos comido o bolo, não há perigo imediato, mas quer que vamos ao hospital para um exame preventivo, só por precaução. E se o tivéssemos comido? Pergunta a Dona Maria. O Sr. Antônio hesita. Dependendo da quantidade de laxantes que ela usou, podia causar desidratação severa, especialmente perigosa para pessoas da nossa idade. No pior dos casos. Ele não termina a frase, mas não precisa. Todos entendemos a implicação. A Paula não só tinha tentado magoar-me a mim, como inadvertidamente colocou os próprios pais em risco mortal. Nesse momento, ouço um carro a estacionar lá fora. Pela janela, vejo o meu filho sair do veículo. Depois de 5 anos a vê-lo apenas em fotos nas redes sociais, a realidade de o ter por perto é avassaladora. Ele parece mais velho, mais cansado, com rugas de estresse à volta dos olhos que não estavam lá antes. Bate à porta suavemente e o Sr. Antônio vai abrir. Quando o meu filho entra, os seus olhos procuram-me imediatamente. Por um momento, nenhum de nós sabe o que dizer. O tempo para enquanto nos olhamos. 5 anos de separação forçada, suspensos entre nós como uma barreira invisível. Olá, mãe, diz ele finalmente, e a sua voz quebra-se um pouco ao pronunciar essa palavra que não me dirigia há tanto tempo. Olá, filho, consigo responder, embora tenha um nó na garganta que ameaça sufocar-me. Ele aproxima-se lentamente, como se estivesse a navegar em território desconhecido. Estás bem? Não comeste nada do bolo? Não, o meu instinto disse-me que algo não estava bem. O teu instinto sempre foi muito bom, diz ele, e há uma mistura de admiração e arrependimento na sua voz. Quem me dera ter confiado mais nele durante estes anos. A Dona Maria levanta-se discretamente. Antônio,
Acho que devíamos ir ao hospital agora e deixar que eles falem em privado. Não se vão por minha causa, digo rapidamente. Não é por ti, querida, diz a Dona Maria beijando-me a bochecha. É porque depois do que aconteceu hoje, precisamos de processar tudo isto, e vocês dois precisam de tempo para curar. Os pais da Paula saem deixando-nos sozinhos pela primeira vez em 5 anos. O meu filho senta-se no sofá, não muito longe de mim, mas também não tão perto que pareça hostil. Parece estar a lutar com algo internamente. Não sei por onde começar, diz ele finalmente. Podes começar por me contar como está o meu neto, sugiro suavemente. Os olhos dele enchem-se de lágrimas. Ele pergunta por ti, sempre perguntou por ti. A Paula dizia-lhe que estavas muito ocupada para nos visitar, mas ele nunca deixou de perguntar pela avó. Essas palavras são como um bálsamo numa ferida que esteve a sangrar durante anos. O meu neto lembrava-se de mim. Perguntava por mim, apesar de todos os esforços da Paula para me apagar da vida dele. Que mais lhe dizia a Paula sobre mim? O meu filho baixa a cabeça envergonhado. Tantas coisas. Que eras crítica, que não aprovavas o nosso casamento, que querias controlar-nos. Depois do incidente de hoje, percebi que tudo o que ela me dizia sobre ti, na verdade, descrevia a ela. O incidente de hoje. Quando cheguei à casa e a encontrei histérica ao telefone contigo, a princípio, pensei que estavas a incomodá-la, mas depois ouvi o lado dela da conversa e nada fazia sentido. Por que estaria ela tão desesperada por causa de um bolo que ela mesma tinha enviado? Então coloquei o telefone em alta voz e ouvi tudo. Ouvi como ela admitiu que tinha posto laxantes no bolo. Ouvi como ela se preocupava com os próprios pais. E naquele momento 5 anos de confusão fizeram subitamente sentido. Ele levanta-se e começa a andar pela sala, exatamente como fazia quando era criança e estava a processar algo difícil. Mãe, acho que estive a viver com uma estranha durante todos estes anos. A mulher com quem casei não é a mesma pessoa que tentou envenenar-te hoje. É sim, digo gentilmente. Sempre foi a mesma pessoa, só que agora estás a vê-la sem o filtro do amor cego. Como é que tu sabias? Pergunta ele. Como é que sabias que não devias comer o bolo? Porque depois de 5 anos a ser tratada como inimiga por alguém, desenvolves um instinto de sobrevivência. E porque, apesar de tudo, continuo a ser a tua mãe. Sei a diferença entre um gesto genuíno e uma armadilha. O meu filho aproxima-se e, pela primeira vez em 5 anos, abraça-me. É um abraço desesperado, cheio de anos de arrependimento e dor acumulada. Desculpa-me tanto, mãe, soluça contra o meu ombro. Desculpa-me por ter permitido que isto acontecesse. Desculpa-me por te ter perdido durante tanto tempo. Não me perdeste, digo-lhe, acariciando-lhe o cabelo como fazia quando ele era pequeno. Nunca me perdeste. Estive apenas à espera que voltasses para casa. Passaram-se 6 meses desde o dia do bolo. 6 meses desde que a minha vida mudou para sempre com uma simples mentira que revelou uma verdade devastadora. Enquanto escrevo isto, posso ver o meu neto a brincar no quintal da minha casa, o seu riso a preencher um espaço que, durante 5 anos, esteve silencioso. As mudanças não vieram de imediato. Durante as primeiras semanas após a revelação, o meu filho viveu num estado de choque, como alguém que acorda de um sonho e precisa de tempo para se lembrar onde está realmente. A Paula, por sua vez, alternava entre ataques de fúria e episódios de manipulação desesperada, tentando recuperar o controle que tinha mantido durante tanto tempo. Foi um momento de loucura, dizia ao meu filho durante as suas tentativas de reconciliação. Estava com ciúmes, admito, mas nunca faria algo realmente mal. Tu conheces-me, amor. Sabes que não sou uma má pessoa. Mas o feitiço estava quebrado. Uma vez que o meu filho viu a máscara cair, não conseguiu voltar a colocá-la. Os laxantes no bolo não eram um momento de loucura temporária. Eram a manifestação física de 5 anos de crueldade emocional sistemática. A separação foi inevitável, embora dolorosa.
O meu filho lutou com a culpa de ter permitido que o seu casamento destruísse a nossa relação, enquanto a Paula lutava contra a perda de controle sobre a narrativa da sua própria vida. Durante semanas, ligava-me a qualquer hora, alternando entre súplicas patéticas e ameaças veladas. "Isto é culpa tua", gritava-me numa das suas chamadas noturnas. "O meu casamento era perfeito até tu apareceres com o teu bolo envenenado." "Eu não envenenei nenhum bolo, Paula", respondia-lhe com calma. "Foste tu, era para mim, só para mim. Não foi minha culpa ter dado o bolo aos teus pais." Essas conversas confirmaram-me algo que já sabia. A Paula nunca aceitaria responsabilidade pelas suas ações. Na sua mente distorcida, ela continuava a ser a vítima de uma conspiração familiar contra ela. O ponto de viragem veio quando o meu neto, numa das suas primeiras visitas à minha casa após a separação, me perguntou algo que me partiu o coração. "Avó, por que é que a mãe diz que tu és má?" O meu filho, que estava presente, ficou rígido. "Que mais te disse a mãe sobre a avó?" "Diz que tu já não a queres porque a avó te fez uma lavagem cerebral", respondeu o meu neto com a honestidade brutal de uma criança de 7 anos. "Diz que a avó nos vai separar, como separou o pai dela." Nesse momento, o meu filho tomou a decisão mais difícil, mas mais necessária da sua vida. Pediu a custódia total do meu neto. Não por vingança, mas por proteção. Não podia permitir que a Paula continuasse a usar o próprio filho como peão nos seus jogos psicológicos. A batalha legal foi intensa, mas breve. Os pais da Paula, traumatizados pela descoberta do que a filha tinha tentado fazer, testemunharam a favor do meu filho. O seu testemunho sobre os laxantes no bolo, combinado com anos de comportamento manipulador documentado, pintou um quadro claro de instabilidade emocional. "A nossa filha precisa de ajuda profissional", declarou o Sr. Antônio durante uma das audiências. "Até que a receba, não acreditamos que seja seguro para o nosso neto estar sob os seus cuidados primários." No dia em que a custódia foi finalizada, a Paula apareceu à minha porta uma última vez. Estava com um aspecto abatido, com olheiras profundas e o cabelo despenteado. Era a primeira vez que a via sem a sua máscara de perfeição cuidadosamente construída. "Estás contente?" perguntou-me, e a sua voz era apenas um sussurro. "Conseguiste o que querias?" "A única coisa que sempre quis", respondi-lhe, "era fazer parte da vida da minha família. Nunca quis tirar-te nada." "Mentirosa", cuspiu ela, mas sem a força de antes. "Desde o dia em que conheceste o meu marido, planeaste isto. Planeaste separar-me dele." "Paula", disse-lhe com tristeza genuína, "não fui eu quem te separou dele, foste tu. Com cada mentira, com cada manipulação, com cada ato de crueldade, tu destruíste o teu próprio casamento." Ela ficou ali parada por mais um momento, como se estivesse à espera que eu dissesse algo que ela pudesse usar como munição para a sua próxima guerra emocional. Quando não o fiz, simplesmente se virou e foi-se embora. Não a voltei a ver desde então. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. O meu filho e eu tivemos muitas conversas difíceis sobre os anos perdidos, sobre os sinais que ele ignorou, sobre como reconstruir a confiança que se tinha erodido durante tanto tempo. "Como conseguiste perdoar-me tão facilmente?" perguntou-me ele uma tarde, enquanto víamos o meu neto andar na sua bicicleta nova no quintal. "Porque és meu filho", respondi simplesmente. "E porque entendo que foste vítima de manipulação tanto como eu. A diferença é que tu vivias com ela. Eu só tinha de suportar os seus efeitos." O meu neto adaptou-se surpreendentemente bem às mudanças. As crianças são resilientes de maneiras que os adultos muitas vezes subestimam. Após algumas semanas de confusão inicial, ele começou a florescer num ambiente onde não tinha de navegar entre lealdades conflituosas ou ouvir constantemente críticas sobre as pessoas que amava. "Avó", disse-me ele numa tarde enquanto fazíamos bolachas juntos, "por que é que a mãe não vem visitar-nos?" "A mãe está a aprender coisas importantes sobre si mesma", expliquei cuidadosamente.
Às vezes, os adultos precisam de tempo para perceber como ser melhores pessoas. Como quando eu tenho de ir para o meu quarto pensar no que fiz de errado? Perguntou ele. Algo assim, querido. A Paula tem visitas supervisionadas uma vez por semana. Segundo o meu filho, ela usa esse tempo principalmente para tentar saber o que se passa nas nossas vidas, procurando qualquer informação que possa usar no seu próximo tentativa de recuperar o controle. Felizmente, o meu neto aprendeu a manter conversas superficiais durante essas visitas. O Sr. Antônio e a Dona Maria tornaram-se uma fonte inesperada de apoio. A revelação sobre a filha deixou-os devastados, mas também os libertou de anos a andar sobre cascas de ovo à volta do comportamento errático dela. Agora, podem ter uma relação honesta comigo e com o meu filho, sem ter de filtrar cada interação através das inseguranças da Paula. Sempre soubemos que algo não estava bem, confessou a Dona Maria durante um dos nossos jantares familiares regulares. Mas era mais fácil fazer vista grossa do que confrontar a realidade de que a nossa filha tinha sérios problemas emocionais. Agora estamos em terapia familiar, acrescentou o Sr. Antônio, a tentar entender como contribuímos para criar este padrão de comportamento e como podemos ajudá-la a curar-se, se é que ela quer curar-se. Até agora, a Paula rejeitou todas as sugestões de terapia individual ou familiar. Na sua mente, o problema continuam a ser todos os outros, não ela. Mas há esperança de que, eventualmente, quando a dor da perda superar a sua necessidade de controlo, ela possa estar disposta a fazer o trabalho interno necessário para se tornar uma pessoa mais saudável. Quanto a mim, estes 6 meses foram uma revelação. Durante 5 anos, defini a minha vida pelo que tinha perdido: o meu filho, o meu neto, o meu lugar na família. Agora percebo que nunca os tinha perdido realmente. Eles apenas estiveram temporariamente inacessíveis. A minha casa, que durante tanto tempo pareceu um mausoléu de memórias, agora está cheia de vida novamente. Aos fins de semana, ouço o som de passos a correr pelas escadas, risos vindos da sala de jogos e conversas durante o jantar que não tinha há anos. Avó, disse-me o meu neto na semana passada. O pai diz que antes vivias muito sozinha. Estavas triste? Às vezes, admiti, mas agora já não me sinto sozinha. Ainda bem, disse ele com a seriedade de uma criança de 7 anos, porque nós vamos tomar conta de ti para nunca mais te sentires triste. Essas palavras, vindas de alguém que tinha sido usado como arma contra mim durante tanto tempo, foram mais curativas do que anos de terapia poderiam ter sido. O meu filho está a reconstruir a sua vida lentamente. A separação da Paula foi financeiramente dispendiosa e emocionalmente desgastante, mas ele diz que se sente como se tivesse acordado de um sonho de 5 anos. Está a considerar voltar à universidade para terminar um mestrado que abandonou quando a Paula decidiu que era uma perda de tempo. Havia tantas coisas que deixei de fazer porque ela dizia que eram parvas ou desnecessárias, contou-me ele na semana passada. Agora percebo que deixei de ser eu mesmo sem sequer notar. Enquanto escrevo estas palavras, o sol está a pôr-se num outro dia maravilhoso. O meu neto está a desenhar na mesa da sala de jantar, o meu filho está a preparar o jantar, e eu estou a refletir sobre como um bolo envenenado se tornou o catalisador para salvar a minha família. Às vezes, as bênçãos vêm disfarçadas de tragédias. Durante 5 anos, pensei que tinha perdido tudo o que me importava. Afinal, estava apenas à espera do momento certo para recuperar tudo. E mais. A intuição materna que me fez desconfiar daquele bolo não só me salvou de uma intoxicação desagradável, como me devolveu a vida que pensei ter perdido para sempre. E o mais bonito de tudo é que a minha família está agora mais forte do que nunca, forjada na verdade em vez de construída sobre mentiras. A Paula queria ensinar-me uma lição com aquele bolo. No final, a lição foi para ela. A verdade encontra sempre uma maneira de vir à tona, e o amor verdadeiro não exige a destruição dos outros para existir. O meu nome é Conceição, tenho 60 anos, e finalmente
Depois de 5 anos de silêncio forçado, estou em casa.